Pacientes da Unimed Fortaleza internados sem vacina é quase o dobro dos vacinados, afirma um médico. Após a divulgação do vídeo do presidente da Unimed, Elias Leite, sobre o número de pacientes internados por Covid que não tomaram a vacina ser maior do que os imunizados, com 1, 2 ou 3 doses no Hospital da Cooperativa, o HRU, o médico João Flávio, membro da Academia Americana de Otorrinolaringologia, fez uma análise com base em métodos estatísticos. Bom dia, pessoal. Vou fazer esse vídeo aqui, porque é um vídeo de grande repercussão do meu amigo, mandei até um áudio para ele, hoje, do Dr. Elias Leite, sobre o número absoluto de pacientes que estão internados no HRU, no Hospital Regional da Unimed, aqui em Fortaleza, desses números dos pacientes internados com ou sem vacinas. Uma das coisas mais básicas em estatística é que você não pode comparar números absolutos de grupos diferentes. Por exemplo, os números absolutos, eles podem ser iguais, mas quando colocados na sua devida proporção, eles podem ser diferentes. Por exemplo, se eu tenho um grupo de 10 pacientes e tenho um paciente que está doente, é 1 em 10 pacientes, ou seja, 10%. Então esse 1 significa 10%. Agora, se eu tenho um grupo de 100 pacientes e eu tenho um paciente doente, esse mesmo 1, ou seja, esse mesmo número absoluto 1, vai representar 1%. Ou seja, 1 em 10 é diferente de 1 em 100. E o que aconteceu ontem foi que o Elias, ele até me falou, estava muito estafado, e muita gente aperreando ele para colocar esses números. Ele colocou, a meu ver, de uma forma transparente, os números absolutos, ou seja, os números que hoje, ou ontem, no HRU havia de pacientes internados com ou sem Covid com relação ao status vacinal. Só que você não pode comparar números absolutos em grupos distintos. A gente sabe, a Prefeitura de Fortaleza divulgou que mais ou menos 90% da população de Fortaleza já se vacinou com pelo menos uma dose. Se a gente extrapolar isso nos usuários da Unimed Fortaleza, que são mais ou menos 500 mil, a gente vai ter um grupo de 450 mil pessoas que se vacinaram e um grupo de 50 mil pessoas que não se vacinaram. E você não pode comparar números absolutos desses dois grupos. Você tem que comparar os números que a gente chama de números relativos. Então, com os dados de ontem, de 53 pacientes internados no HRU, no Hospital Regional da Unimed aqui em Fortaleza, a gente tem 45 pacientes internados com algum esquema vacinal, ou as 3 doses, ou 2 doses, ou 1 dose, e 8 pacientes sem vacinas. Só que 45 pacientes no universo de 450 mil usuários da Unimed Fortaleza, você tem um paciente internado a cada 10 mil usuários. E 8 pacientes internados no universo de 50 mil pessoas não vacinadas na Unimed Fortaleza, você tem um paciente internado a cada 6.250 usuários. Eu coloquei uma cola aqui. Então você vê que são diferentes, ou seja, esses números absolutos, você tem uma sensação de que os pacientes vacinados estão internando mais do que os pacientes não vacinados. Mas quando você põe os números com relação ao tamanho desses grupos, você vê que os pacientes não vacinados estão internando quase que o dobro mais do que os pacientes vacinados. Tá bom? Então eu queria fazer esse esclarecimento, por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Valeu, pessoal. Aí, gente, esclarecimentos importantes para que você entenda. A divulgação de uma informação como essa pode desencadear dúvidas na população. Para que fique claro, para que você entenda, os pacientes que estão internados, que você acompanhou aquele relatório da Unimed Fortaleza, um vídeo do presidente da Unimed Fortaleza, entenda, pacientes que estão internados na Unimed Fortaleza sem vacina é quase o dobro do que estão internados com vacina, tá? Os sem vacina, as pessoas sem vacina, é quase o dobro do número dos vacinados. Importante essa informação para você que é a favor da vacina e para você que não é a favor da vacina, mas o dado correto é esse, tá bom?